Vou apresentar uma experiência bem humilde que a gente teve numa unidade básica de saúde periférica do Distrito Federal. É uma abordagem que diz respeito à organização, uma reestruturação da unidade básica de saúde para conseguirmos atender pacientes mais graves, pacientes que talvez não façam parte do cotidiano de uma unidade básica de saúde em algum momento fora da pandemia. Como surgiu essa ideia da experiência que foi desenvolvida na UBS 12 de Planaltina, Bica do Dero? Com o início da pandemia, houve muita insegurança por parte de todos os profissionais e também dos residentes que atuam lá nessa unidade. Nós utilizamos essa insegurança para tentar pensar como moldar a nossa unidade básica de saúde para o atendimento de pacientes com Covid-19, em especial os pacientes que se apresentem mais graves, os pacientes que sejam desaturando, os pacientes que tenham, inclusive, uma parada cardiorrespiratória. Então, o início da pandemia hoje a gente tem um conhecimento um pouquinho maior sobre a patologia, mas no início a gente tinha muita insegurança do que aquela doença poderia acarretar. Será que o Covid-19 pode pode levar o paciente a uma parada cardiorrespiratória de maneira mais rápida? Ninguém tinha respostas a isso. Então, a gente tentou estruturar a UBS e preparar os servidores e os residentes para qualquer tipo de possibilidade da patologia. Observando essa insegurança, a gente utilizou isso como uma força motriz para a intervenção. Quais foram as pessoas envolvidas nessa experiência? Como eu falei, foi uma experiência bem humilde, bem pequena até, envolvendo os servidores da unidade 12 de Planaltina. Foram envolvidos 2 agentes comunitários, 2 técnicas de enfermagem, uma enfermeira e um médico sanitarista. Os residentes que trabalham na unidade também foram envolvidos, são 5 residentes multiprofissionais e 1 residente médico, no caso eu. Quais atividades foram desenvolvidas? Como eu havia falado no início, não existia um local apropriado dentro da unidade básica de saúde. Eu gostaria sempre de frisar que é uma unidade periférica, improvisada, num sobrado alugado pela Secretaria Estadual de Saúde do DF, que não contava com uma estrutura completamente adequada para recepcionar esse tipo de paciente mais grave. Então, o nosso primeiro pensamento foi na estruturação dos fluxos da unidade. A gente, por óbvio, quis separar os pacientes com Covid-19, sem Covid-19, e também definir, para que todo mundo tenha conhecimento, todos os servidores da unidade tenham conhecimento, sobre o fluxo do paciente grave. Então, após a gente estruturar a unidade, o que foi necessário? O que envolve essa estruturação da unidade? Existia uma sala onde era utilizada para o acolhimento de pacientes. A gente reestruturou isso. O acolhimento que era realizado nessa sala foi transferido para outro ambiente. E nesta sala, conseguimos, pegando um pouquinho de cada espaço da unidade, a gente pegou uma maca, uma bala de A2, um carrinho de paradas, e a gente montou talvez o que eu possa chamar de um leito de pronto-socorro dentro da unidade básica de saúde, para tentar acolher de maneira melhor o paciente que chegue até a unidade desaturando. Posteriormente a essa reestruturação, definição de fluxo, que no slide está como uma frase só, mas isso envolveu muitas questões da unidade, né? Tanto fluxo de paciente quanto organização da estrutura mesmo. Onde fica a maca, onde a gente posiciona a bala de O2. Posteriormente a isso, a gente conferiu a validade de todos os medicamentos e testamos todos os itens do carrinho de parada cardiorrespiratória. Quem já trabalhou em pronto-socorro sabe o quanto é importante a gente fazer uma checagem dos itens que estão dentro do carrinho de parada cardiorrespiratória. Porque no momento que a gente precisa utilizar, as urgências, as emergências, elas não esperam. Então, a gente tinha que ter essa segurança de que tudo estava nos conformes. A gente verificou pilha, a gente verificou a validade dos medicamentos,
E, posteriormente a isso, a gente iniciou os treinamentos. Essa era a sala da unidade básica de saúde, onde acontecia o acolhimento de todos os pacientes que chegavam. Aí também era feito o lançamento das vacinas, entre outras atividades. Tinha 2 mesas, 2 computadores, e era isso a mesa, e era isso a sala. Então, a gente literalmente reestruturou o ambiente da unidade para dar conta de atender pacientes potencialmente graves. Essa é uma foto um pouquinho mais de perto, mostrando a maca, e eu gostaria de observar alguns pontos que foram estrategicamente pensados por nós quando a gente estruturou isso. Vocês podem ver que a cabeceira da cama, apesar de não estar muito representativa nessa imagem, a cabeceira da cama, por óbvio, ela não está voltada para a parede. Ela está voltada para um local onde a gente conseguiu um espaço, porque na necessidade de fazer uma intubação orotraqueal, a gente previu essa necessidade de espaço físico, né, para manejar a via aérea desse tipo de paciente. A bala de O2, por óbvio, está próxima da cabeceira. A escada, caso a gente necessite fazer uma reanimação cardiopulmonar, ela está posicionada de maneira estratégica também, para que seja fácil a gente simplesmente mobilizar um pouquinho a escada e já começar a RCP. E essa é uma visão um pouquinho mais aproximada do nosso carrinho de parada. Vocês podem ver até na foto ele está sem o lacre. A gente havia acabado de verificar os medicamentos. E eu costumo falar que, assim como no atendimento ao trauma, é importante, antes de você começar a manejar o paciente propriamente dito, que você observe a cena. Né? Você tem que ter a certeza de que a sua vida, quando você for atender aquele paciente, não está em risco. Então, a gente também tentou disponibilizar de maneira rápida e acessível equipamentos para paramentação das pessoas que necessitarem entrar na sala para atender essas pessoas, os pacientes potencialmente graves. Depois desse slide, você pode passar o vídeo, por favor, para as pessoas terem ideia do que foi o treinamento? Enquanto ele vai abrindo o vídeo, eu acho que vale a pena falar também que o treinamento, ele não aconteceu simplesmente tendo em vista a reanimação cardiopulmonar. Existem diversas peculiaridades do paciente suspeito para COVID-19 que a gente levou em consideração na hora de fazer esse treinamento. Por exemplo, a máquina de nebulização. Todas as unidades básicas de saúde, basicamente, utilizam a nebulização dos pacientes. Só que quando a gente fala de paciente suspeito para COVID-19, a gente tem que se preocupar com os aerossóis. E então a gente fez esse treinamento do manejo completo, da chegada do paciente até a situação mais grave, que é o que vai mostrar nesse vídeo, que é uma simulação de reanimação cardiopulmonar. E caso o Daniel canse antes dos 2 minutos, é muito melhor para o paciente que ele nos avise que ele cansou. Porque aí a próxima pessoa já pode entrar no lugar dele para cobrir isso. É muito melhor que ele nos avise que cansou do que ele continue fazendo uma compressão ineficaz. Nesse momento, ele já estaria pedindo arrego. Já, porque tem resistência. Sim. Importante também sempre deixar o tórax voltar ao máximo durante a compressão. Então, você comprime e deixa ele retornar. Porque não dá pra se prepara. Quem que é? Ó, agora, que deu 2 minutos, eu gritaria tempo. Tá, mas eu tenho que... Isso, entra o próximo. Exatamente. Porque a simulação é realista. A Dai tá retando. Dai. Vai quebrar, Sam? Vai quebrar a costela do homem. Não, manda o braço. É isso aí mesmo. Você tem que sentir que a sua força, ela tá vindo daqui. Enquanto vai voltando o slide, falar um pouquinho das referências que a gente utilizou para fazer esse treinamento. E eu acabei não falando no início, mas eu sou um instrutor de ACLS, da American Heart Association. Então, a gente, por óbvio, utilizou manuais da American Heart, a gente utilizou recomendações que, à época, ainda eram muito mais precárias do que hoje em dia.
da AMIB, da Abramed, da SBA, Sociedade de Pneumologia e a de Infectologia, publicações da própria OMS, e, a princípio, eu particularmente desconheço alguma unidade que tenha feito um treinamento dos funcionários de maneira semelhante com a nossa. Provavelmente existe, eu só desconheço. Bom, o maior efeito prático dessa intervenção, definitivamente, não é algo muito simples de mensurar. A segurança do paciente, definitivamente, é o maior efeito. É o maior efeito dessa nossa intervenção de treinamento dos servidores. E a gente fica muito feliz que consigamos fornecer essa experiência aos usuários do SUS. Que eles sejam atendidos por pessoas que estão capacitadas para atender e fornecer oxigênio quando necessário, fazer medicamentos sintomáticos quando necessário, e que todos saibam os fluxos desse tipo de paciente que é tão delicado. A lição que eu tiro da atenção primária do início da pandemia até agora, e essa foto é bem representativa, é que não existe possibilidade de termos leitos de terapia intensiva suficientes para a população brasileira se a gente não tiver uma atenção primária qualificada e forte. A atenção primária, inclusive, sobre o próximo passo, talvez, da atenção primária. Recentemente, houve a liberação de recursos por parte do Ministério da Saúde para que englobem esse rastreamento de contatos. Na minha visão, o próximo passo da APS é ficar ainda mais robusta no que se refere ao rastreamento de pacientes contactantes de casos suspeitos de Covid-19. É só assim que a gente consegue literalmente travar a disseminação da doença e garantir, o que eu havia falado no slide anterior, que são leitos suficientes de terapia intensiva para todas as pessoas que necessitem. Então, acredito que esse é o próximo passo da atenção primária brasileira. Nesse último slide, só deixei meus contatos, caso alguém queira fazer alguma pergunta ou algum comentário. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. É um tema extremamente importante. Outro pequeno detalhe que eu não falei no início, ano passado eu era residente de medicina de emergência. Então, apesar de eu ter dado essa guinada na minha vida, né, de hoje ter ido talvez para o contrário, da medicina preventiva, né, mas eu trago essa veia muito forte de uma pessoa que gosta de pacientes graves, que já estudei bastante, já tive algumas horas de pronto-socorro, terapia intensiva. Então, meu objetivo em escrever esse relato de caso foi para disseminar essa ideia de treinamento dos profissionais, estabelecimento dos fluxos para melhoria da segurança dos pacientes. Obrigado.